Olá, nos próximos minutos vamos falar de forma bem resumida e prática sobre a obstrução intestinal, o abdômen agudo obstrutivo. Conceitualmente, o abdômen agudo é considerado um quadro de dor abdominal intensa que perdura por várias horas ou mais, causada por uma doença intraabdominal com risco potencial à vida. A obstrução intestinal também tem como conceito a interrupção do fluxo normal do conteúdo intestinal devido a um obstáculo ou distúrbio de função motora do intestino. Essa é uma condição muito frequente, cerca de 350 mil casos são realizados diagnósticos desse tipo por ano nos Estados Unidos, que corresponde a cerca de 20% das causas de cirurgia de urgência por dor abdominal. Então essa é uma condição que todos nós, médicos, sejamos cirurgiões ou clínicos, nas emergências ou nas unidades clínicas, nós vamos nos deparar em pós-operatório ou em paciente que dá entrada no hospital com obstrução, nós vamos nos deparar com o abdômen agudo do tipo obstrutivo. São dois os tipos principais de obstrução intestinal. A gente considera a obstrução funcional, que é o ilioadinâmico, comum em pacientes em pós-operatório, pacientes com distúrbios hidroeletrolíticos. Isso acontece geralmente por edema de parede abdominal ou falta de estímulo na motricidade intestinal, que leva ali a uma distensão excessiva, dificultando a peristalse e um quadro obstrutivo de natureza funcional, sem haver necessariamente uma obstrução mecânica. Já a obstrução intestinal do tipo mecânica, ela acontece com a preservação ou mesmo aumento da motricidade intestinal. Isso é causado por um obstáculo físico ao trânsito intestinal, que pode ser uma tuboração, uma aderência, uma brida, uma torção intestinal, uma hérnia, aprisionamento de alça intestinal por hérnia de parede abdominal ou mesmo hérnia interna. Causas de obstrução intestinal funcional, a gente pode citar aqui infecção, trauma, hipocalemia, anasarca, isquemia intestinal e efeito colateral medicamentoso, assim como obstrução mecânica prolongada. Ela pode gerar ali também um distúrbio de função daquela alça intestinal obstruída. A obstrução intestinal mecânica, ela tem uma série de causas. Qualquer coisa que gere uma interrupção do fluxo intestinal pode gerar uma obstrução intestinal do tipo mecânica. As mais frequentes são bridas e aderências, e o tumor coloretal, o segundo mais frequente, que torna-se a mais frequente principalmente no idoso, acima de 70 anos. O tumor coloretal passa a ser mais frequente do que bridas e aderências. É importante, então, fazer a diferenciação nesse paciente, se ele tem cirurgia prévia, porque geralmente as bridas e aderências são formadas em virtude de cirurgias anteriores, principalmente por laparotomia, cirurgia de emergência, cirurgia com sangramento ou infecção intraabdominal. A hérnia encarcerada ou a hérnia interna, pelo mesmo princípio, o estrangulamento e encarceramento de uma alça intestinal interrompe o fluxo do seu conteúdo. Volvo de sigmoide, que é uma torção da alça de sigmoide, como acontece frequentemente em idosos, especialmente o megacólon, megacólon chagásico. O fecaloma pode ser uma causa de obstrução, pacientes acamados, pacientes sequelados de acidente vascular cerebral, eles costumam ter acúmulo de fezes residuais por tempo prolongado, e aquilo ali por si só pode gerar uma obstrução mecânica por um excesso de conteúdo fecal ressecado, entupindo aí a passagem do alimento. A compressão extrínseca, tumores de tensão de outros órgãos vizinhos podem gerar ali um efeito de massa, comprimindo externamente a luz intestinal. A presença de corpo estranho, o corpo estranho ingerido ou o corpo estranho introduzido via retal, e o ilho biliar, que não deixa de ser um corpo estranho, mas um corpo estranho endógeno, quando um cálculo é grande, sai da vesícula, geralmente através de uma fístula colecísto duodenal. Esse cálculo passa pelo trânsito intestinal e mais frequentemente impacta ali na região da válvula iliocecal. A intuscepção intestinal, que é mais comum em crianças. Quando acontece em adultos, a gente tem que sempre lembrar de que ali precisa haver uma cabeça de intuscepção, que é um obstáculo que gere ali uma torção e uma progressão do intestino através da luz intestinal, fazendo ali uma invaginação intestinal. Então, frequentemente as intuscepções intestinais, especialmente em adultos, são causadas por tumores intestinais. O local mais frequente é a intuscepção na região de transição iliocecal.
A fisiopatologia da obstrução intestinal acontece geralmente com o início dos sintomas, né? Um acúmulo gradual do conteúdo intestinal, gerando tensão abdominal, náusea e vômitos. A partir de então acontece a progressão da doença com resposta vagal, que geralmente da peristalse de luta com dor abdominal, isso na obstrução mecânica, né? E em cólica, e dor abdominal em cólica e diarreia paroxística. Muitas vezes existe uma obstrução, mas aquele conteúdo distal ao ponto de obstrução, pelo aumento da peristalse em consequência da resposta vagal, pode acontecer diarreia paroxística, que é a diarreia contraditória num paciente obstruído, né? O agravamento do quadro leva a repercussão sistêmica com desidratação, perda de líquido para terceiro espaço e toxemia pela translocação bacteriana. Por fim, o choque pode levar a isquemia, perfuração, que são causas frequentes de abdômen agudo perfurativo em consequência de um abdômen agudo obstrutivo, não diagnosticado e tratado no momento correto. Fisiopatologia, então, da isquemia, ela acontece por equilíbrio de pressão intraluminal com a pressão arterial capilar, que gera um hipofluxo sanguíneo, levando à isquemia, necrose e perfuração dessa alça. Muito comum especialmente em obstruções de alça fechada, quando você tem uma obstrução distal e algum mecanismo que interrompe o aumento da distribuição daquele conteúdo proximalmente para o estômago, gerando náuseas e vômitos. Então, se você tem uma hérnia interna, por exemplo, ou uma hérnia encarcerada, você tem ali uma síndrome de alça fechada. Se você tem uma obstrução de cólon, por exemplo, num paciente com válvula iliocecal competente, isso gera ali uma obstrução em alça fechada, que pode gerar esse quadro de isquemia, necrose e perfuração. Tá? Então, a obstrução em alça fechada, ela é uma situação muitas vezes catastrófica, precisa ser diagnosticada rapidamente e a intervenção tem que ser imediata. Tá? História clínica, geralmente, ela começa pela parada de eliminação de flatos e fezes associadas à dor abdominal, distensão abdominal, náuseas e vômitos. Inicialmente, os vômitos são alimentares, posteriormente, eles podem se transformar em vômitos biliosos e até fecaloides, caso você tenha ali um refluxo de conteúdo intestinal para o estômago, se traduzindo por vômitos com natureza fecal. Cheiro forte, odor característico de fezes no vômito ou na sonda nasogástrica é um indicativo de obstrução, principalmente obstrução mecânica. A parada de eliminação de flatos e fezes pode eventualmente não acontecer no início, né? Pode haver inclusive diarreia, como eu já mencionei. A dor, ela tem um padrão, geralmente a dor do abdômen agudo obstrutivo por obstrução mecânica, ele tem esse padrão em cólica, com intervalos regulares, que tendem a diminuir com o passar do tempo, através da exaustão intestinal e a transformação daquela obstrução mecânica em uma obstrução funcional, como consequência do quadro prolongado. Presença de vômitos, geralmente coloração, a coloração desses vômitos depende da intensidade, a coloração e intensidade dependem se a obstrução é mais alta ou baixa, né? Uma obstrução intestinal alta, duodeno, antropilórica, duodeno jejunal, geralmente não faz vômitos fecaloides, faz vômitos ou de secreção gástrica, ou vômitos alimentares, ou até vômitos biliosos, se é uma obstrução, por exemplo, jejunal. O padrão da história clínica da dor do abdômen agudo, ela dá indicações da causa e da gravidade. Então, uma dor periumbilical gradual, ela geralmente é um quadro que ele pode ser tratado ou investigado com mais cautela. Já uma dor grave, explosiva, uma dor intensa com aumento progressivo, e uma dor localizada inicialmente que já passa a ser difusa, são sinais de gravidade, de maior gravidade. A dor abdominal incólica intermitente é um sinal claro da obstrução mecânica. Né? No exame físico, a gente tem ali a ectoscopia, né? Então a gente consegue ver a distensão abdominal, muitas vezes a gente consegue ver até peristalse visível nos pacientes mais magros, que estão com aquele quadro de aumento de peristalse na tentativa de vencer o obstáculo. A palpação gera ali a observação de um abdômen mais estendido, né, tenso. Né? A percussão mostra ali um aumento do timpanismo esperado para o abdômen. A ausculta no abdômen agudo funcional é uma ausculta sem ruídos.
e a ausculta no abdômen agudo por obstrução mecânica é uma ausculta aumentada, muitas vezes com o que a gente chama de peristalse de luta ou peristalse com ruídos metálicos. Né? O toque retal também dá sinais se há presença de fezes na ampola retal ou não. Isso pode indicar aí uma obstrução intestinal ou não. Então, na ectoscopia, a gente pode ter palidez, sinais de hidratação, sinais de doença consumptiva, né? Nos casos dos tumores obstrutivos, muitas vezes o paciente já vem ali com uma história de perda ponderal, faces de doença consumptiva previamente à admissão na emergência. No abdômen, a gente já vê na ectoscopia a distensão global do andar superior ou assimétrica. Isso pode nos dar ali uma orientação de qual que é o foco da obstrução, o local da obstrução. A peristalse pode ser visível também na ectoscopia. Então, palpação, geralmente o abdômen é distendido, é um pouco depressível, e tem polmorigmas aumentados, né, que é o tremor, né, por conta da peristalse aumentada, a vibração percebida ao toque da palpação. O abdômen doloroso, a palpação é difusa ou localizada, e a massa palpável indica ali uma tumoração obstrutiva ou até mesmo um plastrão inflamatório que pode estar gerando essa obstrução. Né? Na percussão tem o timpanismo aumentado e tem o sinal de Joubert pode estar presente, que é a percussão, o aumento do timpanismo na percussão, ou seja, a perda da submaciez hepática. Isso acontece porque a distensão gasosa faz com que o ângulo hepático do colo muitas vezes se sobreponha ali à parede anterior do fígado, entre o fígado e a parede abdominal, e você tem ali uma perda da maciez hepática à percussão. Tá? E sinais de peritonite apontam ali uma complicação com perfuração ou isquemia de alças intestinais. Né? Existem ruídos de lutas típicos, né? Ruídos metálicos, né? Eu vou colocar o áudio do ruído aqui para vocês perceberem. Toque retal, é uma etapa obrigatória no exame físico de todo paciente com suspeita de abdômen agudo obstrutivo. Isso a gente vem falando sempre que a gente dá aula a respeito desse assunto, a importância do toque retal. Tá? Esse exame ele pode demonstrar ausência de fezes na luz retal, presença de sangue ou até mesmo um corpo estranho introduzido ou a presença de fecalomas. Isso, então, portanto, nos dá uma boa noção da causa da obstrução intestinal, se há obstrução intestinal mecânica ou a causa. Diagnóstico por imagem, a gente tem abdômen agudo. No abdômen agudo, o raio-x simples de abdômen. Né? O raio-x simples deitado, ele mostra essa condição chamada empilhamento de moedas, que é quando você tem dilatação gasosa em alças de Delgado. Você tem ali a visualização no raio-x das pregas de Kernick. Isso pode gerar esse sinal de empilhamento de moedas. Pode haver níveis hidroaéreos, né, como nessa segunda imagem, e na imagem aqui da direita da tela, a gente tem uma imagem de uma distensão colônica importante. Né? O delgado não está distendido porque não tem empilhamento de moedas, mas você tem essa grande distensão colônica. Mais para os quadrantes esquerdos do abdômen, isso nessa imagem é um indicativo de uma possível obstrução por volvo de sigmoide. Tomografia de abdômen pode ser feita sem contraste, né, principalmente nos pacientes que têm alteração de função renal, e também dá os nossos sinais de empilhamento de moedas, nesses níveis hidroaéreos, né, e pode, principalmente, mostrar um ponto de stop na obstrução mecânica. Você tem seguindo as alças, você tem dilatação líquida e gasosa até um determinado ponto, e a partir daquele ponto você tem ali uma alça vazia. Isso pode ser um sinal de um ponto de stop ali detectado pela tomografia. Além disso, a tomografia pode mostrar tumores, espessamento de alça, a própria intuscepção, a torção dos vasos mesentéricos pode ser mostrada revelando ali uma hérnia interna na tomografia com contraste. Né? Ou tumorações também podem aparecer na tomografia com contraste. A enterotomografia, a tomografia com contraste via-oral, no abdômen agudo obstrutivo geralmente não é solicitada, não é um exame de urgência, mas pode ser útil nos casos de recorrência em quadros de obstrução intestinal que melhora e retorna depois quadros recorrentes. Né? Manejo clínico inicial,
Falando já de tratamento, a gente precisa zerar a dieta desse paciente. Lembre que o paciente, mesmo em dieta zero, ele tem uma produção diária de em torno de 2.000, 2.500 ml de secreção digestiva alta por dia, juntando saliva deglutida com secreção gástrica e bílio pancreática, você tem um alto volume produzido mesmo na dieta zero. Então é importante zerar a dieta para não sobrecarregar ainda mais aquele ponto de stop. Além disso, a presença de sondas nasogástricas, sonda nasogástrica aberta em coletor, através do mecanismo de sifonagem. A gente geralmente não faz sucção dessa sonda, ela fica aberta com um reservatório no nível mais baixo do que o nível do abdômen do paciente. E isso é importante, fundamental, medir e anotar o débito e o aspecto dessa sonda nasogástrica. A sonda vesical de demora é importante para avaliar a diurese, portanto, se ela está concentrada, o volume da diurese, dá sinais do nível de desidratação desses pacientes, que geralmente perdem muito líquido por terceiro espaço, desidratam rapidamente, principalmente os idosos. E a hidratação e a reposição hidroeletrolítica é fundamental nesses pacientes, deve ser precoce. Portanto, necessidade de acesso venoso, periférico de preferência calibroso, e a hidratação com cristalóide, sendo o Ringer lactato o mais indicado. Tem tratamento clínico para obstrução intestinal? Sim, ele vai depender, lógico, do tratamento clínico da etiologia da obstrução. Na maioria dos casos, o tratamento é cirúrgico, porém, em algumas situações, os pacientes podem responder bem ao manejo clínico. Então, se você faz essas etapas do manejo clínico com dieta zero, sonda nasogástrica, medicação antiemética, analgésica, hidratação venosa, procinético, esse paciente tem uma boa resposta, isso muitas vezes é suficiente e você pode decidir, ao invés de operar, reintroduzir a dieta e observar a evolução do quadro. Isso acontece principalmente em pacientes, a gente faz principalmente em pacientes de risco cirúrgico mais elevado, pacientes muito idosos, cardiopatas, podem responder bem ao tratamento clínico, lógico, se houver sinais de compensação, como peritonite ou sinais de sepsis já no início do quadro, o tratamento clínico não deve ser realizado, o tratamento cirúrgico deve ser o mais precoce possível. Então, quais são os sinais de indicação de tratamento cirúrgico? Sinais de obstrução intestinal em alça fechada, por ser mais perigosa, evoluir mais rapidamente para perfuração e sepse. Obstrução tumoral, ela precisa ser tratada cirurgicamente. A irritação peritoneal, indicando peritonite, febre, leucocitose, sinais de sepse. Para aqueles que são refratários ao tratamento conservador, também a gente recomenda o tratamento cirúrgico. A indicação da cirurgia deve ser imediata ou você pode preparar o paciente? Não, geralmente, essa intervenção ela é precoce. Se o paciente não tiver sinais de sepsis, não tiver peritonite, pelo menos a hidratação venosa, para que o paciente não chegue muito desidratado, no momento da anestesia deve ser feita. Anestesia geral? Sim, anestesia geral é a regra, porque esses pacientes geralmente eles vão para laparotomia. A laparoscopia ela só é feita em casos de exceção, quando você não tem uma distensão abdominal muito intensa, porque a distensão abdominal ela vai diminuir ali o teto cirúrgico da laparoscopia. Você vai precisar de altos volumes e pressão elevada de CO2 para gerar um espaço para operar, identificar o ponto de obstrução e tratar por videolaparoscopia. Então, na maioria dos casos, o abdômen agudo obstrutivo ele é tratado por laparotomia ainda. A colostomia ou anastomose primária? Também depende do caso. Geralmente se prefere a colostomia. Por quê? Quando você tem um quadro de obstrução, em primeiro lugar, você vai ter ali uma diferença de calibre. Você vai provavelmente ressecar uma alça ou liberar uma brita e ali você vai ter uma alça talvez esquemiada. E se você seccionar essa alça acima e abaixo do ponto de isquemia ou do ponto de obstrução ou da tumoração, você vai ter ali uma grande diferença de calibre, de uma alça muito complacente, dilatada, e uma alça estreita por onde não estava passando o conteúdo. Isso por si só já dificulta a anastomose. Além disso, você provavelmente está lidando com um paciente com um quadro infeccioso. Existe ali a translocação bacteriana que acontece nos quadros de abdômen agudo obstrutivo, então fazer uma anastomose nesses pacientes geralmente contaminados, com diferença de calibre de alça, e também os pacientes que estão num quadro clínico talvez até de desnutrição, dependendo do tempo de início desse quadro obstrutivo. Então todos esses são fatores que limitam a realização
da laparoscopia. Então, um paciente como esse, por exemplo, com essa distensão, muitas vezes, na maioria dos serviços, ele vai para uma laparotomia. Mas pode ser feito laparoscopia ou até cirurgia robótica, dependendo da expertise da equipe, da disponibilidade de equipamento, de material. Sim, pode ser feito, né? Então aqui eu mostro para vocês, só para exemplificar, um caso de obstrução por bulbo sigmoide tratado por cirurgia robótica. Foram feitas as punções do pneu peritônio, uma bolsa com fio entre-os com uma agulha. Se tratar de um bulbo sigmoide, a maior parte da distensão ela está localizada naquela alça dilatada, que está reduzida, com a aspiração daquele pneu, na maioria dele gasoso, ou seja, a gente conseguiu ali diminuir o volume que estava distendendo o abdômen, com essa punção, feita com alça ali esvaziada com placente. A gente passa a ter espaço suficiente para tratar esse paciente com retismoidectomia laparoscópica ou robótica. Então, só para ilustrar que é possível sim fazer o tratamento minimamente invasivo no caso da obstrução intestinal, mas lembrando que sim, sempre em casos selecionados. Essas são as nossas referências e agradeço aí esses minutos que vocês passaram com a gente revisando abdômen agudo obstrutivo. Frequente aqui nosso canal para mais aulas sobre temas relevantes aí da cirurgia e da medicina. Um abraço, tudo de bom para vocês.